Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. E no De Repente Cringe, a gente fala bastante sobre maternidade, porque eu sou mãe de 2, a Mariana vai ser mãe de 2 em breve, e é um assunto que a gente gosta de compartilhar, pesquisar, e eu acho que muitas mulheres e, enfim, pessoas que nos seguem, nos acompanham aqui no podcast, também estão vivendo esse momento. Só que outra coisa que a gente percebeu é que muitas mulheres que nos acompanham têm a dúvida: ter ou não filhos? Eu acho que essa é uma dúvida cada vez mais frequente, né, Nana? Sim. Não, e que bom que hoje a gente pode escolher, né? Eu acho... Porque, assim, há muitos anos atrás a gente até vai falar sobre isso. Claro, a mulher não tinha escolha. Então, assim, hoje a gente tá, né? Graças a Deus, num mundo que a gente pode escolher se a gente quer ser mãe ou não. E eu acho uma decisão, assim, eu acho que talvez uma das decisões mais importantes. E eu acho que, assim, não é um assunto também muito falado, né, Luli? Assim, a gente sempre fala aqui de pesquisar e tudo mais, né? E essa coisa de ter ou não filhos parece até, tipo, uma abordagem meio filosófica, né? Uma coisa assim... Nossa, mas pesquisando, gente, eu caí em cada vídeo. Não, tipo em assim, cada numa filosofia, coisa. que vocês não têm ideia, mas a gente vai deixar tudo mais simples aqui. A gente vai deixar mais simples. Mas, assim, eu acho que tem umas coisas, assim, mais científicas mesmo, sabe? Que a gente pode analisar e achei muito legal as coisas que a gente pesquisou. E né? situações práticas também. Eu acho que é uma conversa bacana da gente ter. Eu e a Mariana, a gente tem filhos. Mas o que eu tentei fazer pra deixar essa conversa mais diversificada e entender? Porque, assim, vou ser bem sincera, no nosso círculo de amizades e tal, a maioria das nossas amigas ou são mães ou querem ser. Então não é uma coisa que eu tenho tanta familiaridade. Sim. Mas eu converso muito com as seguidoras, né? E eu fiz uma pesquisa super ampla, assim, na minha base de seguidores. E perguntei pra quem quer, se você não quer ser mãe, por quê? E eu achei bem legais as respostas. A gente vai falar sobre isso aqui, falar sobre nossa opinião, falar sobre pesquisas. Acho que vai ser um episódio bem interessante. Bem interessante. Começar com os dados, então, Nana, que você gosta. Ela ama, gente. Eu amo dados. Pra quem não Vamos gostava lá. de matemática, Mariana, não sei o que tá acontecendo. Gente, é que assim, eu acho que dados são coisas muito mais... Lógicas. Eu não sei, são coisas muito mais lógicas pra mim, entendeu? Tipo, é aquilo e pronto. E eu gosto disso. Eu não sei por que eu não amo matemática, porque eu gosto de coisas exatas também, sabe? Mas eu acho que o meu lado matemático não aflorou. Tá. Não foi aflorado. Vamos lá. Enfim, então qual o contexto que a gente tá hoje, né? A gente sabe que cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, Sim. né? Então, a taxa de fecundidade... O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de vezes que a mulher fica grávida durante a vida, tá? Tem tendência de queda, principalmente nos países mais desenvolvidos. Então, quanto mais desenvolvido, mais queda nessa taxa de fecundidade. Mas o que a gente tá observando também é que mesmo nos continentes, né? Por exemplo, a África, que sempre foi um país que teve a taxa de fecundidade muito alta, muito elevada. Se não me engano, era tipo 6, assim. A mulher ficava grávida 6 vezes na vida, né? Tinha 6 filhos. E agora, assim, tá 4. Então, assim, mesmo nos países subdesenvolvidos, essa taxa a gente vê que tem tendência de queda, então, no mundo todo, tá? No Brasil, por exemplo, eu vi um levantamento do IBGE, o mais recente que eu achei, de 2023, tá? Entre 2000 e 2023, registrou-se uma queda de 2,32 para 1,57 filhos por mulher. Gente, diminuiu muito. Então, em assim, 3 anos. é uma queda muito... Em 23 anos é uma queda, assim... Em 3 anos. Muito acentuada. De 23 muito. anos. 23 anos. E o que acontece? Então, por que muita gente tá até, assim, né? Muitos cientistas, né? Que estudam isso, estão até preocupados com essa questão. Porque para que a população mantenha uma taxa de crescimento estável, então que haja essa substituição de geração, sabe? Ou seja, não aumente nem diminua a população mundial, a média teria que ser de 2,1 por mulher. Menor.
né? Sem considerar imigração, né? Mas assim, então, essa média a gente vê que tá em queda e a maioria dos países tá abaixo dessa média. Então, quer dizer, não vai existir uma substituição geracional daqui a uns anos. Isso quer dizer que a população vai envelhecer muito. Vai envelhecer muito, então a população vai ficar cada vez mais envelhecida, a gente vai ter cada vez menos jovens, né? Então eu peguei uns dados de alguns países também, só pra gente ver. A Itália, que é um dos países também que tem a menor taxa de fecundidade, 1,2 filhos por mulher. Estados Unidos, 1,6 filhos, que foi a menor taxa já registrada, tá? Essa última que teve. E nos Estados Unidos também, 1 em cada 4 mulheres já pensa em não ter filhos, tá? E a Coreia do Sul, que é uma das mais baixas, se eu não me engano, a mais baixa, de 2022, é de 0,78 por mulher. Então, assim, muita gente não tá tendo filho. Né? Nossa, esses números me impressionaram. Não, assim, foi super impressionante, assim, pra mim também. Principalmente do Brasil, assim, eu sabia que tava em tendência de queda. Mas eu achava que era tipo 2 no Brasil, antes de fazer essas pesquisas. Não sabia que era tanto assim. É claro, assim, o Brasil é um país muito diverso, né? Então, assim, por exemplo, você pega o Nordeste, que tem uma das taxas de fecundidades mais altas, mesmo assim está em queda. Tudo está em queda, Tudo está em queda. Entende? Isso é uma média, né? Mas é muito desigual. Mas a gente vê que realmente no país inteiro, assim. E eu vou falar um pouco sobre as consequências disso, mas antes eu queria falar um pouco dessa mudança de mindset. Eu acho que, assim, a própria conversa sobre esse tema tá muito mais aberta hoje em dia. Com certeza. Né? Não, depois a gente até vai falar por que isso tá acontecendo, né? Mas é o que eu falei no começo do episódio. Hoje, a gente tem essa opção, né, de escolher ter ou não filhos, e a gente tá falando muito mais sobre isso. Então, realmente, tem vários motivos, né, que as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Mas vamos falar um pouco das consequências. Sim. A gente vai falar de consequências práticas, na verdade, na prática, né? Então, na prática, gente, quando a gente pensa em ter menos crianças no mundo, a população mais idosa, como a gente falou, vai aumentar, e isso acarreta grandes, assim, problemas mesmo que vão ter que ser solucionados, né? Por exemplo, maiores gastos com previdência. Então, na maneira que a gente, né, a maioria dos países capitalistas aí são estruturados hoje, a população jovem que trabalha paga impostos que vão sustentar ali os idosos que já estão aposentados. Então, essa é toda a matemática simplificada da questão da previdência, né? Então, quando tem uma maior população idosa e uma queda na população jovem, ou seja, a força de trabalho vai diminuir, então os impostos vão ter que aumentar e essa população jovem ou vai ter que trabalhar mais e ganhar menos para poder, né, sustentar esses idosos. Ou os idosos vão ter que trabalhar mais tempo. Sim. Então, assim, a idade de aposentadoria pode aumentar. Né? Por isso que, assim, né? Vamos entrar em política, mas não, assim... Não, mas é por isso que, assim... Não, mas é por isso, gente. Tudo tem uma lógica. Por isso que a reforma da Previdência, que esteve em pauta aí no Brasil... Por isso, e vários países estão nesse processo de fazer uma reforma da Previdência. Porque, assim, realmente é algo urgente. Não tem como sustentar. É insustentável, né? É insustentável, né? Tanto de aposentados pro tanto de jovens. Tipo, a conta não tá fechando, né? E a gente vê também, porque, gente, são jovens que trazem a inovação. Isso é inegável. Então, quando tem menor número de jovens, então, essa questão até da renovação científica e até política é menor. Tende a ser uma sociedade com menos inovação. Sim. Uma sociedade que tem mais velhos do que jovens. Então, até, né, descobertas, inovações, mudanças políticas. E são sociedades também que, a longo prazo, vão ser menos criativas, menos dinâmicas. E a gente percebe também que uma população que tem, né, quando tem menos filhos... a população fica mais solitária. Sim. Então, a gente vê esses idosos sem filhos. Isso, gente, a gente vai abordar sobre isso. A gente não tá falando aqui, nossa, sem ter filhos pra não ser sozinho na velhice. Não tem nada a ver isso. Não, a gente não tá. Não é isso. Mas, assim, no geral, o que, né, as pesquisas mostram é que, sim, a população fica mais solitária.
a longo prazo. Menos irmãos, menos vivência em família, em comunidade. Então, são questões que já são observadas, né, Nana? Sim. E eu acho que, no geral, essa questão também da aposentadoria, eu acho que a gente pode ver também um mundo com um menor crescimento econômico, né? Por conta disso. Então, assim, não é só, tipo, ai, tá, as pessoas estão tendo menos filhos. Assim, tem muitas consequências a nível mundial, né? Por isso até que muitos países desenvolvidos fazem até políticas públicas, pra né, o próprio Estado incentivar as mulheres a terem mais filhos. A gente nem vai discutir isso, porque assim... Mas... Eu vou discutir um pouco isso, na verdade. Você vai? Tá bom, então tá, vamos discutir então. Não, porque é verdade, assim, né? A gente viu muito disso... né, essa coisa, até na Itália mesmo, se eu não me engano, até no norte da Itália, tava tendo uma depois eu vou pesquisar melhor sobre isso, mas estava tendo até o governo ali de uma região da Itália tava, não sei, fazendo algum tipo de política pública para incentivar as mulheres a terem mais filhos, assim. Bom, então, assim, por que isso tá acontecendo, né? Existem inúmeros motivos. Eu, assim, tentei resumir o máximo, porque é muita coisa mesmo, mudou muito, né, Luli? Então, assim, na época, por exemplo, da Idade Média, por que as mulheres tinham muitos filhos? Muitos mesmo, tipo... Assim, sei lá, 20 filhos. Porque, primeiro, que sob o ponto de vista econômico para a família, era algo super positivo, porque os filhos ajudavam na terra. Porque a economia era agrária. Economia agrária. Você imagina, você tem uma fazenda, é ótimo, você tem um monte de filho pra ajudar, plantar, colher e tal. Então, assim, a família que tinha mais filhos conseguia ser mais rica. Sim, porque tinha mais gente ajudando e trabalhando. Com certeza. O índice de mortalidade infantil também era muito alto. Então, assim, se você tinha, sei lá, 10 filhos, 3 sobreviviam, assim, pra idade adulta, eu acho, né? Era tipo, tinha muito mesmo, não tinha, era algo muito precário na época, né? Não tinha nada. Então, vacinas, remédios, saneamento básico, enfim, né? E também o fato da mulher, assim, não tinha como evitar, né? E algo que mudou completamente. Então, assim... E eu acho que o ponto de vista religioso até também, sob o ponto de vista religioso... Tem várias questões. O papel da mulher, o lugar da mulher. Sim. Então, assim, dá pra gente ficar divagando aqui, mas é muita coisa. E a partir de 1900 começou uma tendência, assim, de queda com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, que a gente muda desse trabalho agrário pro trabalho em fábricas, onde as crianças não podiam, né, não eram força de trabalho. Depois mudou ainda mais, porque no começo a gente sabe que as crianças até nas fábricas trabalhavam, né? Mas assim, a força de trabalho, as crianças não faziam parte mais dessa força de trabalho. Então, você ter filhos virou de uma coisa que ia ajudar na economia, começou a prejudicar a economia da casa. Então, quando essa mudança da sociedade agrária para uma sociedade industrializada, já foi caindo essa ideia de ter vários filhos, Já foi caindo. E principalmente em 1960, que eu acho que teve uma virada de chave, que foi a pílula anticoncepcional e foi os movimentos feministas, né? E assim, hoje, vamos pensar em hoje, então. O que tá acontecendo, né, para as mulheres terem esse pensamento? Então, você vê nos Estados Unidos, 1 em cada 4 já pensa em não ter filhos. Então, o que aconteceu? Hoje, a gente... Primeiro que tudo ficou mais caro, né? Então, assim, precisamos investir mais nas crianças. Então, na questão da educação, tudo aumentou, né? Preço de imóveis subiu. Então, assim, tem tudo isso. A economia tá mais lenta nos últimos anos, né? Um crescimento mais lento. Então, assim, tem todo esse contexto econômico, né? Falta de suporte social para as mulheres e crianças. Então, assim, a gente vê, por exemplo, essa taxa de fecundidade mais baixa nos países em que não tem, por exemplo, licença maternidade, né? Então, nos Estados Unidos, que não tem licença maternidade, a taxa realmente tá caindo muito. Então, assim, a mulher fala, putz, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha casa, tudo ficando caro, né? E, ao mesmo tempo, como que eu vou fazer? Eu vou ter um filho, e aí? Eu vou ter que parar de trabalhar? Como que acontece, né? Então, assim, claro, o que eu falei de 1960, movimentos feministas. Então, assim, as mulheres, claro, têm muito mais oportunidades hoje de trabalho. Tipo assim, a gente, né, quer conquistar o mundo. Como 1000 vezes a gente fala aqui todos os episódios. Como uma girl boss girl boss que somos, entendeu? Então, assim, antes não existia, né, pelo amor de Deus. A mulher, assim, ou ela virava freira...
ou virava ela tinha mãe. filho. Ou era freira ou mãe, era essa escolha. E hoje a gente pode ser 1 milhão de coisas, né? E existe também a questão de uma visão pessimista do mundo. A gente vai falar um pouco disso, né, Luli? Que eu acho que aumentou muito nos últimos tempos, Muito. né? A gente, como uma sociedade cada vez mais individualista, eu acho que a gente acaba tendo essa visão pessimista no sentido de, o mundo tá muito perigoso, As como que eu pessoas vou são criar um ruins. filho? As pessoas são ruins. O mundo é ruim, O mundo é o aquecimento ruim, global. né? E tem a questão daí de uma coisa maior, que é a questão do aquecimento global. Então, assim, como que eu vou trazer um filho pro mundo, sendo que esse mundo vai acabar? Sim. Daqui não sei quantos anos, É né? uma Ninguém visão sabe. fatalista que Mas é uma tá visão rolando. fatalista que tá rolando muito, né? A gente tem muito acesso às coisas As hoje, à informações. informação. Então, assim, desastres naturais, a gente vê guerra, é algo muito assim, parece que a gente liga o jornal e realmente você fala, meu Deus do céu, o que vai ser desse mundo daqui, sei lá, 30 anos, né? Então, assim, existe isso também hoje, eu acho que muito forte. E eu acho que muita gente, né, a gente vai falar agora das respostas das pessoas, que você fez no seu Instagram, da sua super pesquisa. Mas muita gente falou também disso, né? E foi muito legal ler essas respostas que as mulheres que não querem ter filhos deram no meu Instagram, porque eu pude entender melhor. Sim. Respostas muito variadas, mas a maioria tinha uma questão em comum. Porque eu acho que também, gente, é um recorte, né? Eu acho que assim, se fosse outra influenciadora com outro perfil no seu Instagram, com as suas seguidoras, seriam outras respostas. Mas eu acho que como as minhas seguidoras, a gente, né, elas se identificam comigo de alguma forma e eu me identifico com elas também. Então tem uma coisa que eu acho que você vai se identificar também. Eu acho que o principal ponto para muitas mulheres que são da nossa geração, que são 30 a mais, que são as cringes aqui como nós, durante toda a nossa adolescência, infância, a gente teve essa questão que a gente sempre fala muito aqui, que é que a gente poderia ser tudo. Então, nós, na maioria, né, de nós, somos mulheres que se esforçaram na escola, pensaram muito no lado profissional, se esforçaram no lado profissional para conquistar sua liberdade, para conquistar seu sucesso profissional. Então, para muitas mulheres, esse recorte que eu tô fazendo da nossa geração, isso era muito importante. E assim, eu acho que é legal também falar que a gente teve um gosto disso. Isso Entendeu? era gostoso, é maravilhoso, a gente conseguiu ter um gosto dessa liberdade. E daí eu acho que por isso que muitas mulheres se perguntam, putz, eu já tô tão bem. Eu tô super bem profissionalmente. Eu já tenho independência financeira. Será que eu vou ficar grávida agora e correr assim? Na verdade, o que eu percebi, Nana, o buraco é mais embaixo. Qual que eu acho que é o grande problema? O problema é a nossa idade fértil. Esse é o grande X da questão. Porque hoje, como a gente falou, essa questão da economia. Gente, pra você ser uma mulher independente profissionalmente, tudo isso demora. Não é com 20 anos. Hoje as coisas estão demorando mais. A gente podia ver, por exemplo, em 50, 40 anos atrás. Uma pessoa de 30 anos, sabe aquele meme que tinha casa própria, tinha os filhos? Era mais fácil com 30 anos você se pensar como um adulto, conquistar as coisas. Hoje em dia, a gente vê que teve uma mudança cultural, que a gente já também falou sobre isso, que a juventude está prolongada, a própria adolescência está prolongada, e esse jovem adulto de 30 anos ainda está começando a colher os frutos agora. Então, assim, o que eu senti foi muitas seguidoras minhas falaram que, por exemplo, Lu, olha, eu fiquei assim, por exemplo, muitas médicas, nossa, eu acabei minha residência agora, com 30 e poucos anos. Agora que eu passei os últimos 15 anos estudando, fazendo pós, agora que eu vou começar a colher os frutos dessa vida profissional que eu me dediquei tanto. E como parar agora? Então, essa é uma questão que eu acho que é uma questão muito difícil para as mulheres e, assim, injusta mesmo. Não, é totalmente injusta. É o nosso relógio biológico que não acompanhou realmente essa mudança tão grande que foi. E, assim, é o que você falou, assim, o auge, normalmente, assim, o auge da nossa carreira, né, que seria, sei lá, com 35 anos, 30 e poucos anos, ali bate o relógio biológico. Então, assim, putz, e agora, né? Será que eu... É muito
muito difícil, gente. Então, é uma eu acho questão muito difícil. Então, o que eu acho que pega muito, que eu percebi assim, gente, 90% das mulheres que me responderam, eu acho que tinha muito a ver com isso. Eu acho que provavelmente, se falasse assim, ah, não, você pode ter filho até com 50 anos, provavelmente elas engravidariam daí com 40 e pouco, depois de passar, sei lá, os 30, colhendo esses louros da profissão, de tudo que elas se esforçaram, entendeu? Eu acho que daí elas teriam. Sim. Só que eu acho que como tem que fazer escolha, e eu entendo isso, gente, porque você imagina, mesmo eu amando ser mãe, acreditando que eu tô muito mais realizada hoje como mãe, eu entendo que, por exemplo, na minha vida, quantas mulheres da minha idade conseguem se realizar profissionalmente com 20 e poucos anos como eu fiz? Foi uma sorte minha. Né? Minha profissão é totalmente fora da curva, tipo uma influencer. Uma influencer, normalmente, a gente consegue ter lá, com 20 e poucos anos, você já ter a sua independência financeira. Na vida real, sem ser de influencer, sem ser da internet, gente, isso é muito difícil. Muito. Então, assim, a gente Raríssimo. e a gente vê amigas nossas que são mulheres brilhantes, que estudaram fora, que fizeram pós, tudo, e que tiveram que fazer essa pausa, essa escolha, pra poder se dedicar à família. Sim. Porque eram mulheres que, às vezes, não quiseram. Elas poderiam ter os dois e daí acabaria terceirizando um pouco mais a responsabilidade da maternidade. Mas são mulheres que não quiseram isso. Queriam viver 100% essa maternidade. E daí não dá pra viver 100% maternidade e correr atrás do profissional. Tipo, não tem como. Não tem como, é impossível. Então, eu entendo muito isso. É um drama mesmo. Você imagina, você passou... muitas falaram, nossa, eu passei assim... Eu tô desde que eu me conheço por gente, estudando. É pós, é residência, é tal. Agora que eu vou começar a poder viajar, a colher os louros, né? A colher tudo que eu plantei. E se eu tiver um filho agora, eu não vou poder colher tudo que eu plantei. E é uma decisão muito difícil. Muito difícil. E assim, a gente fala, né? Você, inclusive, congelou óvulos. Só que não é uma coisa nem um pouco acessível à maioria da população. Então, assim, não é uma fórmula mágica também. E também não é uma garantia que vai dar tudo certo daqui a uns anos, né? Que você vai conseguir ter filho. Então, assim, é uma coisa, assim, muito complicada. E também, o que pegou muito pra muitas mulheres é que simplesmente elas não conseguem achar um parceiro. Porque o que acontece hoje em dia? A gente tá falando, né? Mulheres heterossexuais que querem se casar com homens. A gente até fez um episódio sobre isso, que a gente tem uma epidemia de homens que não são esforçados, que são acomodados. E a gente tá falando de uma porcentagem da população que são essas mulheres com condições financeiras, que fizeram faculdade, que querem correr atrás, que ganham seu dinheiro. E elas não querem se contentar com um homem que não seja páreo pra elas, nesse sentido, até intelectual mesmo. Entendeu? Então a gente vê muitas mulheres reclamando que elas não vão casar com um homem que também não é esforçado, que também não quer ir atrás. Porque a gente vê que hoje, né, no casamento, a gente quer um parceiro que nos faça evoluir como pessoa. Isso é um pré-requisito, não é só, eu tô apaixonada, e tal, porque muitas mulheres não dependem do homem, não querem depender, então a gente quer uma pessoa que seja igual, pelo menos. E tem uma certa dificuldade disso, da mulher que quer se dedicar à faculdade, à família, e quer um homem que queira dividir essas duas coisas com ela, e simplesmente muitos homens ainda não querem. Ou porque querem uma mulher que ele vai fazer o papel de trabalhar e a mulher vai ficar em casa cuidando da família, que isso existe ainda, né? E a mulher que estudou e tal, e não quer esse papel, quer dividir as coisas. E às vezes fica difícil achar um homem que queira dividir isso, então ela prefere não ter filhos. Também existe muito isso. E existem as mulheres também que estão tão bem e não acham um homem que queira dividir isso com elas, entendeu? Existe muito isso. E foi uma queixa das minhas seguidoras também. Tô aqui de porta-voz delas. E não sei o que fazer mesmo, é difícil. Então, eu não sei o que fazer. Nossa, é muito difícil mesmo. Eu acho que a gente podia falar algumas coisas pra elas, assim. Da nossa experiência, é claro, é um recorte, né? Como eu falei, mas a gente pode falar aqui das nossas experiências. Eu acho que ter filhos, para mim, foi algo que me custou muito mais do que eu imaginava que ia custar. Mas, assim, é muito complicado, gente. Gente, é uma coisa muito filosófica. É muito filosófico, entendeu? Porque, assim, poxa, eu super entendo isso. E eu, assim,
Eu me solidarizo muito com esse drama das mulheres Eu me hoje. solidarizo sabe? total, Eu me e eu solidarizo, entendo. assim, total. E eu super entendo. Super entendo mesmo. E eu acho que essa decisão de ter filhos, eu acho que parece até uma coisa assim, não sei, você quer trazer uma criança pro mundo? Gente, é uma coisa muito forte isso, entendeu? Sim. E é algo realmente que vai exigir sua dedicação, assim. E muitas mulheres. Muita eu acho que dedicação. hoje a gente. E daí muitas mulheres, eu achei. Muitas mulheres me escreveram, tipo, nossa, eu me considero uma pessoa egoísta. Muitas falaram assim, e eu acho que até elas foram muito duras com elas mesmas, sinceramente. Já meu recado pra vocês, eu não acho que isso é tanto um egoísmo assim. Eu acho que. Às vezes, eu acho que é muito mais egoísta as pessoas que pensam, eu quero ter filho porque eu quero que alguém cuide de mim quando eu for velho. Tipo, eu acho que isso é muito mais egoísta Muito mais. do que, tipo assim, eu não quero ter filho porque eu me conheço e eu sei que eu não tô preparada pra criar da melhor maneira. Eu quero focar em mim e eu acho que isso é uma clareza de pensamento muito melhor do que pessoas que trazem filhos pro mundo e depois largam, ou deixam, ou terceirizam 100%, entendeu? Então eu acho que sim, é muito mais egoísta você ter o pensamento, eu quero um filho pra cuidar de mim quando eu for velho, do que você pensar, eu não quero ter filho, eu quero viver pra mim, eu não quero ter horários, eu não quero que outra pessoa dependa de mim. Eu acho que isso é uma clareza mental. E são escolhas de cada um, entendeu? Eu acho que a gente não tá aqui pra falar não tenha filhos ou não tenha filhos, assim, zero. Porque eu acho que é uma decisão muito individual. Eu só acho, assim, que é uma coisa que realmente todo mundo tem que pensar que realmente ter filhos vai te custar, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Eu acho que, assim, em todos os sentidos, né, vai custar mesmo. E eu acho que você tem que mesmo ter essa clareza e pensar o que vai, né, colocar ali na balança. Na verdade, eu não concordo muito, Nana. Você não Vou ser bem concorda? sincera, não. É que assim, eu acho que é impossível. Se você colocar os prós e os contras de ter filhos Não, numa eu acho que balança, não tem como, não tem verdade, como, é isso que não eu quero tem dizer. como. Se você for pensar assim, vou colocar os prós e contras, não existe isso. Nunca vai dar certo esse pensamento. Eu acho que você vai ficar mal com isso. Porque é um grande mistério da vida. É por isso que a gente fala que é uma questão filosófica. Qual que é o grande, eu acho que é a coisa mais difícil da vida. É que a gente vive uma vez e não tem um ensaio. Então é muito difícil, sabe aquele negócio do efeito borboleta? Todas as decisões que a gente toma, é muito difícil a gente saber se foram boas ou não, porque a gente não tem outra... Como ver, como seria se não tivesse sido daquela maneira. E eu acho também que essa questão de colocar na balança realmente é muito difícil. Porque assim, não tem como, antes de você ter filho... Você entender o que é. Porque assim, a gente tem então tá, vamos falar com uma amiga, vamos perguntar pra ela como que é. Gente, é impossível você prever antes de ter filhos o que é isso. Eu não tinha ideia. E olha que eu sou uma pessoa super informada e tudo mais. Você também, mas você tinha ideia do que seria? Não, mas eu acho que é porque é uma experiência muito individual. Muito E pra individual. mim, talvez possa ser diferente pra você, entendeu? Sim. E o que a gente percebe das pesquisas, né? Tem muitas pesquisas que daí a gente foi atrás, será que as pessoas com filhos são mais tristes ou mais felizes? E se a gente for pesquisar mesmo, a maioria das pessoas ficam mais tristes depois que tem filhos. Na verdade, assim, o que acontece? As pesquisas são um pouco controversas, porque isso depende muito da população que eles estão pesquisando. Então, assim, é o que eu falei, a população que, por exemplo, tem mais apoio, suporte, questão de licença maternidade, por exemplo, entendeu? Isso tem uma mudança gigantesca no nível de felicidade, sabe? Então, assim, é muito complicado. Mas, realmente, no geral, o que a gente vê é que a tendência... A sua tendência é você ficar menos feliz depois de ter filhos. Só que a questão daí tem uma questão que é filosófica, que é o que é felicidade. Ao mesmo tempo, essas pessoas que são pais... Tem um senso, quando são pesquisas assim, depois, mais no final da vida e tal, essas pessoas têm um senso de propósito muito e de grande. Sentido da vida muito maior. Então, ela pode ter... porque eu acho que na nossa sociedade, a gente liga muito felicidade ao prazer momentâneo. Sim. E eu acho que isso se confunde. Então, quando a pesquisa vai perguntar se é mais feliz ou triste, você pensa na felicidade momentânea, no prazer momentâneo. Então, assim, Luísa, se eu for pensar momentâneo, a sua vida era mais feliz
tá? De momentos de alegria pura, de prazer mesmo. Era mais feliz quando você tinha filhos ou não tinha filhos? Se eu for pensar, na verdade, no e cru, nossa, 1 ano sem filhos. Meu Deus, eu fui pra Maldivas, eu fui pra Tailândia, eu só tava em hotéis, eu acordava a hora que eu queria, eu comprava o que eu queria, porque, né, não tinha que gastar dinheiro com questões de criança que são caras. Eu não tinha essa preocupação, que é uma coisa que você realmente não fica sem, uma preocupação se a outra pessoa tá bem, se a outra pessoa tá mal, uma preocupação que você acorda com isso. Então, assim, a minha vida era muito mais tranquila. E se eu for pensar na felicidade como alegria momentânea, eu era mais feliz antes. Eu também. Só que ao mesmo tempo, eu tinha uma questão que, inclusive, eu tomava remédio pra ansiedade, eu tive questões de depressão, porque eu tinha muito essa questão de vazio existencial. Eu tinha isso. Sim. E eu achei que com a maternidade, isso melhorou muito. Porque eu tenho um propósito. Eu achei nas minhas crianças um propósito que eu não tinha achado com o meu trabalho, com as minhas viagens, com a minha vida. Apesar de amar a minha vida, apesar de amar meu trabalho, aquilo é um propósito pra mim, mas ainda não enchia totalmente o meu copo. Então hoje, com filhos, eu sinto que talvez no objetivo, nossa, eu tenho a mesma rotina todos os dias. O meu auge do meu dia é ir na natação com os meus filhos, e o outro era, tipo, piscina nas Maldivas, e agora uma piscina com cloro aqui, tipo, com 50 crianças, cantando xixi infantil, entendeu? Assim, mas, ao mesmo tempo, quando eu fecho os olhos e penso na minha vida e deito na minha cama, me dá um senso de propósito. Eu também. Que é algo inexplicável. Que enche meu coração de alegria. É algo inexplicável mesmo. E olha, e assim, é por isso que é tão difícil, essas pesquisas são tão difíceis. Porque, primeiro, que é muito difícil medir esse nível de felicidade. E segundo, que é uma coisa mesmo que você não consegue explicar. Sabe, às vezes eu paro e penso, gente, mas assim, eu acordava de manhã... O que eu fazia, entendeu? Em quem que eu pensava? Eu não sei. Parece que é realmente, assim, uma sensação que você é responsável por aquela pessoa, que é algo, assim, muito fascinante. Assim, não dá pra explicar. Exatamente. Então essa é a diferença. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma sociedade muito viciada em felicidade. Tem essa coisa da positividade tóxica, que a gente tem que ser feliz a todo custo. Por isso a questão de muitos remédios, porque você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que conseguir felicidade o tempo todo. Essa coisa da felicidade momentânea. E daí a felicidade momentânea com crianças não é fácil, porque é uma coisa muito a longo prazo. Então eu acho que esse é o cerne da questão. E o cerne da questão é, realmente, gente, é muito filosófico mesmo. A questão é, felicidade é tudo que você quer na vida? Exato. Entendeu? Você quer ser feliz ou você quer ter um propósito? Então, assim... Não, mas na verdade eu acho que assim... E outra coisa, a gente pode arranjar propósito em outras coisas. Não é, nossa, não tem filho, então você vai ser uma pessoa sem propósito. Não, muita gente consegue achar propósito em outras coisas. Existe isso. E, por exemplo, se eu não pudesse ter filhos e tal, eu podia achar propósito em outras coisas. E tem pessoas que acham propósito em outras coisas. Existem todo tipo de pessoa no mundo. Mas a verdade que é inegável que as crianças os filhos normalmente dão um senso de propósito grande pras pessoas. Então eu acho que assim, é uma coisa de felicidade imediata versus uma coisa mais a longo prazo. E como toda a nossa cultura, toda a nossa, a mídia, a cultura, tudo tá em busca de uma felicidade momentânea, um prazer instantâneo, isso é completamente contra os valores de uma vida com filhos. Porque não é nada momentâneo. Momentâneo é muito difícil. Momentâneo é muito difícil. E, inclusive, assim, por exemplo, como você se sente, sei lá, domingo no final da tarde? Exausta. Depois de passar o dia com os filhos, você se sente super feliz? Estou completa hoje porque eu brinquei com os meus filhos o dia todo, fiquei com eles o dia todo. Não, exausta. Então... essa felicidade momentânea realmente é algo que é muito difícil de conseguir com filhos. Então, assim, não espere isso. Não, é que eu acho que assim, sabe? Eu consigo ter um pouco isso, mas não é uma coisa natural. Eu também não. Eu consigo ter um pouco isso porque, assim, eu sinto um prazer real de ver a pessoa crescendo, se desenvolvendo. Eu acho um milagre, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa, eu já falei aqui que eu queria ser mais religiosa, que eu não sou, que eu quero ser. Mas, assim, com os meus filhos, eu tô com essa vontade porque eu tô vendo um milagre acontecendo realmente. Eu acho fascinante isso. Mas não é uma coisa que eu acordo, ai, que fascinante, entendeu? É uma coisa que, assim, exige um trabalho mental.
De você pensar, nossa, isso é fascinante, isso é muito legal. E assim, de você pensar a longo prazo também. Então, às vezes, nossa, não dorme bem, eu tô cansada, tal. E daí você pensar a longo prazo, você fazer um trabalho consciente de pensar assim, nossa, imagina daqui, tipo, são pouquíssimos anos que seu filho vai ser criança. São 10 anos da sua vida. Daí eu fico pensando, esses dias eu tava vendo que aquela nossa, tipo assim, aquela foto de paparazzi da Lindsay, da Britney e da Paris no carro. Isso me deu um negócio filosófico. Tipo, eu até mandei pra Nana, que faz 18 anos que aquela foto aconteceu. E eu lembro do dia. Eu lembro do dia que também. Eu chamei a Nana pra ver, que eu lembro do dia. E, gente, 17 anos passaram assim. Imagina daqui 17 anos, os filhos vão ter quase 20. Você entendeu? Então, assim, esses anos tão árduos, que são o começo, né, da criação das crianças e tudo, que são mais difíceis, a carga mental é mais difícil, a carga física é mais difícil, não são tão longos. Então, eu acho que a gente é uma coisa também de uma mudança de mindset imediatista pra um mindset mais a longo prazo. Tipo assim, é difícil mesmo. E você vai sofrer um pouco e talvez o seu nível de felicidade caia durante uns anos. Mas assim, é um esforço. Entendeu? É um esforço. Eu acho que também a gente fica muito nessa coisa, tipo, tem que ser muito fácil pra eu querer. Sabe? Mas assim, nada é fácil nessa vida. Sim. Né? Outra questão daí que as pessoas falaram, que muita gente falou e tudo, mas eu acho que obviamente que existe, que é um fator, mas que o buraco é mais embaixo. É a questão econômica. Sim, obviamente, gente, que ter filho hoje tá muito caro. Muito caro. Principalmente porque não tem políticas públicas que apoiam muito essa mãe que vai ter filho, né? Então, assim, childcare, né? Tipo, creches pra cuidar do bebê e tal. A política de licença maternidade também, a gente sabe que isso custa muito, né? Isso é difícil, principalmente não, óbvio, 100% pras mães, praticamente, né? Só que, ao mesmo tempo, tem vários países ricos que fizeram isso. Deram incentivo econômico para mulheres terem mais filhos. E o que se observou foi, essa taxa não mudou muito. Entendeu? Não é assim, nossa, você dá incentivo e a mulher, nossa, daí vai ter um monte de filho. Não foi isso que aconteceu. Até na Suécia, por exemplo, que tem uma licença de maternidade, assim, 2 anos. E se a mulher quiser, ela pode pedir mais. Assim, uma coisa muito longa. Acho que é a maior do mundo, talvez. Ou uma das maiores. E os pais também têm direito à licença paternidade, assim, por um grande período também. E mesmo assim, essa taxa tá caindo lá. Sim. Então, óbvio, e a gente percebe nas classes mais abastadas da sociedade, se fosse assim, classes mais abastadas da sociedade, as mulheres teriam mais filhos. E não é isso que acontece. Então, assim, pensa, Nana, quantas amigas nossas que economicamente não seria algo que deixaria a vida delas mais difícil terem mais filhos. E não querem. E muita gente fala da questão econômica. Às vezes eu fico olhando e falo assim, esses dias, eu não vou citar nomes, mas enfim, eu tava conversando com uma pessoa que tem 2 filhos e assim, muito rica, tá? Ela podia ter mais. E não ia afetar tanto economicamente. Não é uma pessoa que trabalha. Que a questão é cuidar dos filhos. E gosta disso. E ok, então assim, não seria uma questão econômica que mudaria muito a vida. Economicamente, eu tô falando. Tá? E mesmo assim, as pessoas citam a questão econômica. Então, por quê? É porque a gente também acredita, a gente tá, principalmente essa fatia da sociedade que é mais abastada, a gente acredita que os filhos precisam de muito mais do que eles realmente precisam. Então, a gente já falou sobre isso aqui na discussão do nosso livro. Do livro, muito. A gente acha, por exemplo, que você precisa dar a melhor educação do mundo
você precisa gastar milhões em educação, que você precisa mandar seu filho, não, vamos mandar no melhor escola que tiver, gastar um monte e depois fazer a melhor universidade, Não, mandar o filho pra universidade, sei lá, no exterior, pros Estados Unidos, gastar milhões na universidade de lá, e você acha que só assim essa criança vai ter um futuro. Exatamente. Então, o que a gente acredita? Que, por exemplo, e tem algumas seguidoras que me falaram isso. Ai, é por causa da questão financeira, porque eu sei que pra ter um filho, eu quero colocar em aulas extracurriculares. Me falaram isso, eu quero colocar em várias aulas extracurriculares, eu quero dar tudo de bom, e eu sei que não seria assim. Só que, será que pra gente ter um filho que vai ser feliz, um adulto que vai ser um bom profissional, que vai ter um bom trabalho, será que realmente ele precisa de todas essas aulas extracurriculares? Será que ele precisa estar na top 1 escola? Será que ele precisa fazer todos os intercâmbios? Será que ele precisa todas as coisas? Esse monte de brinquedo educacional, esse monte de coisa. Será que realmente a gente precisa disso para ter um filho feliz e bem-sucedido? Não. Então, assim, só que é uma coisa que a própria sociedade faz a gente acreditar isso. A gente acha Entendeu? que a gente vai ser um bom pai se a gente fizer isso, só se a gente fizer isso, né? O mundo tá tão difícil e tal, o mercado de trabalho tá cada vez mais competitivo. Não, eu tenho que investir nessa criança. E eu acho que, na verdade, as crianças precisam de muito menos do que a gente imagina. Assim, muito menos mesmo. Assim, e é o que os estudos falam. Quanta coisa que envolve a personalidade da criança que talvez é muito mais importante do que a universidade que ela vai fazer, entende? Sim. Enfim, se aquela criança tem... Eu acho que hoje, mais do que nunca, isso. Se a criança tem, sei lá, um jogo de cintura, se a criança sabe se comunicar... Proativa, sabe trabalhar em grupo. Sabe trabalhar em grupo. Então, assim, tem Sabe lidar com frustrações. Sabe lidar com frustrações. Isso aula de sei lá, matemática avançada nenhuma vai ensinar, entendeu? Não. Então, eu acho que, assim, as pessoas estão se prendendo a questões também que a gente acha que é tão importante e que, na verdade, se a gente for pesquisar mesmo, não são tão importantes. Pelo contrário, às vezes até estão piorando a chance de seu filho ser feliz, entendeu? Então, eu acho que é uma mudança de... E tá piorando o seu estresse. O estresse dos pais, né, também. Eu até vi algum podcast que a gente escutou, um convidado estava falando de uma pesquisa que eles fizeram com crianças e eles perguntaram para as crianças, qual é a coisa que vocês mais se queixam dos seus pais, assim. E não foi porque, o pai não tem tempo pra você, tempo de qualidade. Não foi isso, foi meu pai está sempre estressado. Meus pais estão sempre estressados, estão sempre cansados. Porque a gente acha que a gente tem que trabalhar um monte pra dar pros nossos filhos. A gente tem que trabalhar muito pra dar pros nossos filhos tudo que eles merecem. Sim. E daí a gente acha que a gente tem que encher ele de aulas extracurriculares, por exemplo, daí a gente fica tipo um chofer do filho. Tipo, vai em uma... Imagina, você tem mais de um filho. Óbvio que você não vai ter, porque daí você tem que levar um pra aula de matemática, outro pro Kumon, daí pega um, leva em tal lugar. Tipo, você tem que trabalhar ainda pra conseguir pagar tudo isso e dar tudo de melhor, colocar ele na melhor escola. Então, assim, o pai fica extremamente estressado. Não tem como, gente. Não. Então, assim, às vezes, a gente tem que pensar também, enquanto sociedade, se essa maneira que a gente tá julgando que é o ideal pra criar nossos filhos, se tá realmente certa. Então, às vezes, essa questão também, a mulher não quer ser mãe porque fala, nossa, tipo, eu vou ter que trabalhar, como que eu vou dar conta de trabalhar muito pra dar o que é melhor pra ele, e ao mesmo tempo levar ele pra tudo, ao mesmo tempo ser uma mãe presente, é impossível. Então, às vezes, assim, essa maneira que a gente tá achando que é boa de criar filhos, não tá tão certa assim, entendeu? Não, e tá muito exaustiva. Tá completamente... Gente, desculpa, eu tô grávida, então assim, não, com sinusite. Mas tá muito exaustiva mesmo. E talvez não seja a maneira certa. Né? Na verdade, é muito mais fácil do que a gente imagina. E eu percebo assim, eu mesma, quando eu... tento relaxar um pouco, sabe, nessa questão. E pensar, nossa, meu filho não precisa de tudo isso. Ele não precisa eu ali 24 horas com ele e tudo mais. Fica muito mais leve. E eu fico muito mais calma. E eu sou até uma melhor mãe. Sim, como a gente tá com essa ideia que a gente tem que entreter nossos filhos 24 horas... É muito exaustivo ser mãe. Então, daí você fala, meu Deus, imagina eu entreter 2, 3, 4. Vai ser impossível.
Né? Então eu acho que tem essa questão. E tem uma questão também, que é um ponto um pouco delicado, mas que depois que eu fui mãe, é uma coisa que pra mim é muito forte. Eu acho que... A gente sempre fala aqui, né? Eu acho incrível tudo que a mulher vem conquistado, que a gente tá conquistando e buscando mais oportunidades de carreira, indo atrás e tudo, eu acho isso incrível. Mas o que eu acho um problema da nossa sociedade é que o que eu vejo é que muitas vezes a mulher que é considerada top, incrível, é uma mulher que tem qualidades muito parecidas com as do homem. Então aquilo que é masculino, entre aspas, características tradicionalmente masculinas. Quando a mulher tem isso é reverenciado. Tipo, nossa, ela é proativa, ela trabalha tudo. Mas uma questão que é tradicionalmente feminina, como o ato de ser mãe, criar uma criança, isso não é valorizado na sociedade. Não. E não era valorizado pra mim. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu olhava uma mulher que não trabalhava, que só tinha filhos, e eu me achava... não moralmente, mas assim, superior a ela de alguma maneira. Sem querer, eu me achava, tá? Tô falando aqui que eu sou culpada. E eu também. Por quê? Por causa da maneira que a gente foi criada, da cultura, da mídia. Entendeu? Mesmo a nossa mãe... Não sei, era assim, foi cultural mesmo. Eu me achava isso, eu falava, nossa, ela só cuida de filho. E depois que eu fui mãe, eu vejo que esse trabalho é o trabalho mais importante do mundo mesmo. E às vezes eu tenho que me lembrar, mas assim, quando eu acho que eu tô criando o Mateus da maneira certa, quando assim, eu eduquei ele de uma maneira certa, eu fico muito feliz. Eu, tipo, dou um grito de alegria interno. Melhor do que o melhor job que eu posso ter feito. Eu falo, nossa, eu arrasei agora. Agora ele vai aprender e vai ser um ser humano melhor. Não, parece, tipo assim, aquele processo, tô falando mais devagar, aquele processo que você se esforçou e tal, e você ganhou. Gente, não tem nada, quando assim, eu vejo meu filho, sei lá, falando alguma coisa que eu ensinei, e eu vejo ele passando isso pra frente, é tipo assim, uma satisfação pessoal gigante. Mais do que qualquer coisa que eu já tive no meu trabalho. Ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Essa questão, que eu acho que isso falta um pouco ser discutido na sociedade, você entendeu? Eu não sabia disso. Eu sabia aquela coisa romantizada, ser mãe é a melhor coisa do mundo, ser mãe é o melhor trabalho do mundo, mas de uma maneira meio romantizada, que não é... E assim, realmente, gente, é muito importante. Você tá criando a próxima geração que talvez vai ser responsável, que talvez não, que vai ser responsável pra fazer o mundo melhor. Então, que trabalho importante. Então, acho que a gente, como sociedade, a gente deve colocar a devida importância nesse trabalho também. Com certeza. Não tirar a importância de mulheres que não querem ser mães, que querem conquistar... ganhos financeiros, que eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso mulheres ambiciosas, entendeu? Eu sou ambiciosa. Mas que também existem mulheres que são ambiciosas no quesito, eu quero criar um filho top. Entendeu? Isso também é uma ambição top pra se ter. Isso também é um empoderamento. E eu acho que assim, o empoderamento... Eu me sinto hoje uma mulher mais empoderada depois que eu tive filho, muito sabia? Mais, eu também. Porque eu falei, gente, depois disso eu sou capaz de qualquer coisa. Tipo, joga qualquer coisa pra mim que eu faço. Você entendeu? Tipo assim, é nesse sentido. Então, parece que antes eu aguentava muito menos. Agora, tipo assim, só vai, sabe? Joga em mim, o que você quer? E eu acho que isso deve ser discutido e falado pras próximas gerações. Sim. Pra elas decidirem se querem ser mães ou não, mas sabendo disso também, que existe esse empoderamento que é uma coisa também muito satisfatória. Você pensar que você tá ajudando ali a talvez... criar uma geração melhor, fazer diferença no mundo, e você é parte ativa disso. Não, isso é sensacional. Inclusive, ontem eu tive uma reunião. Nossa, gente, desculpa, eu tô super doente. Tá, gente, cada dia tem uma doente aqui. Eu tive uma reunião na escola do meu filho, né? Encerramento do semestre e tal. E a professora tava falando justamente disso. Quanto pra ela é importante, e ela se sente, assim, muito responsável, porque ela falou, nossa, imagina, daqui a uns anos eu vou, sei lá, pro hospital. O médico que vai me atender pode ser um aluno meu. Entendeu? E isso, gente, daí todo mundo chorou. Foi, tipo assim, super emocionante. Porque, assim, realmente, você tá criando a próxima geração. É uma coisa muito importante isso. É muito rico. Por isso que eu acho que a educação, entendeu? Por isso que eu tô falando, assim, que tudo que tem um pouco a ver com essa coisa da criança, tudo, ela é desvalorizada na nossa sociedade. Assim, isso eu não concordo, você entendeu? Não, eu concordo sério. Por exemplo, as professoras. Pra mim, as professoras deviam ganhar muito mais. Muito mais. As professoras deviam ganhar muito mais. Essa coisa também da mulher.
ai, ficou grávida, ai, não serve mais pro trabalho. Putz, daí depois, como que vai ser? E essa Sabe, ideia... a gente vê, assim, a curva assim, de crescimento da mulher no mercado de trabalho depois que ela vira mãe, só tendência de queda. Mas a verdade, assim, será que a gente não deveria valorizar essa mulher? Será que ela não vai agregar tantas coisas também depois dela ser mãe? Não, eu sei, mas eu acho que essa questão da curva também, existe uma questão que muita gente não fala, mas que é real. Porque muitas vezes, pra muitas mulheres, tá? Obviamente que é uma parcela privilegiada da sociedade. Mas muitas mulheres, depois que elas querem ser mães, elas simplesmente não querem trabalhar tanto. Não, isso é verdade. Você entendeu? Então, assim, tem isso, óbvio. Existe a questão que a mulher, depois que é mãe, não, ela mas é menos eu tô valorizada, comentando tal. sobre isso, porque eu acho que isso também não ajuda, entende? Eu A sei. gente olhar essas coisas e daí a gente pensar, putz, mas tá, eu vou ser mãe e é minha vida profissional. Assim, eu acho que não tem como, eu acho que você vai sofrer mesmo em relação a isso. Tô falando até pensando nas suas seguidoras que estão pensando nisso, porque assim, eu me solidarizo muito, Mas assim, é muito difícil. Eu sei, mas o que elas às vezes não percebem é o que eu achava, tá? Antes de ser mãe, eu adoro trabalhar, você sabe? Eu gosto muito do que eu faço. Meu trabalho é legal, né, gente? Vamos combinar que também é um trabalho legal. Bom, mas eu pensava, nossa, eu quero trabalhar logo, porque blá, 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 eu quero voltar a viajar, quero voltar a fazer minhas coisas, blá, blá. E, na verdade, eu estranhei que eu não queria. Que eu queria cada vez trabalhar menos e ficar com os meus filhos. Foi um sentimento que eu tive. Não é todas as mulheres que vão ser assim. Tem mulheres que vão ficar loucas pra voltar ao trabalho e tá tudo bem. Mas também tem essa parcela de mulheres que elas não estão sendo obrigadas a ficar com as crianças, tipo, a viver mais esse momento e trabalhar menos. Eu, por exemplo, tenho amigas, né, que tiveram filhos da mesma profissão, tiveram filhos na mesma fase que eu. E muitas continuaram trabalhando depois, tá? Teve o filho, ficou um tempo e depois voltou normal e tá ótimo, continua tal. E foi uma escolha delas e elas são felizes assim. Mas, no meu caso, eu não sinto a mesma felicidade que eu sentia antes trabalhando. Eu sei, E eu isso acho também isso tem que ser natural. valorizado. E por que isso não é valorizado? Você eu acho que isso tem entendeu? que ser valorizado. E falado, porque tem mulheres que simplesmente não querem. E eu não sabia disso antes, entendeu? Antes de ser mãe, eu não sabia que eu ia ter essa vontade tão grande. Ia me completar tanto isso. Mas me completa. Hoje em dia eu quero trabalhar cada vez menos e ficar cada vez mais com eles. Porque é uma coisa que me completa também no lado profissional, intelectual. Porque cada vez mais, conforme eles vão crescendo, eu penso isso. Porque é a questão da educação. Então eu penso assim, eu tô educando. Então eu tô fazendo uma diferença. Sim. No meu trabalho eu também penso, nossa, eu tô fazendo de alguma forma alguma diferença pras pessoas. E ao educar eu sinto, você entendeu mais ou menos a mesma coisa que eu sentia profissionalmente, mas eu sinto assim com os meus filhos, nossa, Sim. eu preciso estar lá porque eu preciso fazer essa diferença, eu preciso educar e isso me completa também. Não só a questão da afetividade, é isso que eu acho que não é falado, porque daí as mulheres veem só a questão da afetividade quando tem filhos, e óbvio que isso existe, mas tem a questão também, essa questão que eu tô falando, de você sentir um prazer, um empoderamento ao educar, ao você sentir que você tá fazendo certo, e isso não é falado. Não é falado. E por isso que eu tô falando isso nesse episódio, porque muitas mulheres que talvez estejam na dúvida entre ter filhos ou não sabem disso, que isso pode existir, entendeu? E pode te completar tanto quanto um trabalho incrível que Mas, você gente, tenha. mas você nunca vai saber até Não, você ter, se você vai mas ter esse tipo de exato, pessoa ou não. Daí eu não posso garantir, entendeu? É uma coisa que realmente, assim, a gente não sabe como que vai ser. Daí eu não posso garantir. Mas uma coisa que, assim, que a gente pensa, né? Eu tava até lendo uma matéria que fala que a nossa sociedade, no geral também, como ela é feita, estruturada, ela não é friendly, assim, amigável para famílias numerosas. Sabia que a taxa de natalidade também diminuiu muito quando teve a questão da cadeirinha do carro. Eu achei muito engraçado isso, gente. Porque, assim, é exatamente o que eu penso. Eu não quero ter 3 filhos, tá? Por inúmeros motivos. Tipo, eu tô vou ficar super satisfeita com 2, tenho certeza. Mas, assim, só me dá um pânico só de imaginar você olhar pra trás do carro e ter 3 cadeirinhas. Não Assim, cabe, não é verdade. cabe. E daí, o que aconteceu? Realmente, eles viram uma queda depois que a cadeirinha foi obrigatória. Exato. Porque o que aconteceu? As famílias numerosas iam ter que comprar um carro maior, então iam ter que investir mais num carro pra conseguir comportar todo mundo na cadeirinha. E tipo assim, meu Deus, é muito caro isso, ainda ter que comprar cadeirinha.
Então, assim, é muito engraçado isso, e daí né? essa matéria falava como É muito interessante. como questões, entre aspas, banais, tipo uma cadeirinha do carro, pode ditar todo um comportamento de sociedade. E, gente, na nossa roda de amigos, a coisa que eu mais escuto é a tal da cadeirinha do carro. Quando a gente conversa sobre isso, principalmente homens e tal, falar, não, 3 filhos não, porque daí, imagina, não cabe no carro, Cabe no carro, tem que trocar o carro, daí tem que pegar muita um carro gente maior. fala também, em viagens, daí tem que pegar 2 quartos, porque os quartos do hotel não aceita 5 pessoas, tem que ser só 4. Então, assim, a gente tá falando de muito privilégio e tudo, mas são questões que afetam as pessoas, entendeu? E tá afetando a taxa de natalidade de pessoas que financeiramente poderiam ter mais filhos e poderiam dar condições pra esses filhos, entendeu? Então, são questões... E assim, até que a sociedade também, eu sempre falo isso e reclamo disso, como a gente tá segregando as crianças. Como... A gente não incentiva as crianças a conviverem junto com os adultos. Em sociedade. Assim, no geral, isso não é incentivado mesmo, né? Então você vê ali, você vai no restaurante, você tá ali, você fala, putz, eu vou levar meu filho, vão ficar me olhando feio, o filho vai fazer bagunça. Então, assim, sempre tem aquela coisa... Daí você imagina, vou ter só um filho, que você imagina com 2, com 3, com 4, gente, vai ser um caos, entendeu? E eu acho que o jeito que a gente também, que é uma sociedade mais individualista, e principalmente mulheres cada vez mais controladoras, eu acho que você ter muitos filhos é você abraçar o caos e o descontrole um pouco. E eu acho que isso, pra nossa geração, também é muito difícil. Eu acho que a gente é uma geração de mulheres muito controladoras. Não, eu falo por mim, assim, isso o caos me assusta muito. E eu acho que é por isso que você tem tanta dificuldade, assim, você teve mais dificuldade que eu, talvez, no pós-parto. Muito mais. Porque essa questão do caos pra você e do desconhecido é muito difícil. E eu acho que muitas mulheres se identificam com isso também. Sim, sim. Não, com certeza, porque é algo que a gente tá cada vez mais controladora e é algo que a gente realmente não consegue prever de jeito nenhum. Então, assim, você pode ler tudo, você pode conversar com todas as pessoas. Depois que você tem um filho, realmente, você tem que é o que você falou, é abraçar o caos. Não tem como. Então, assim, você tem que estar preparado pra, assim, que isso vai acontecer. Pelo menos por algum período da sua vida, vai ser muito caos. E, assim, no geral, uma criança traz mais caos pra sua casa. Sim. É óbvio. Mas isso não necessariamente Mas isso não necessariamente é ruim, entende? Às vezes é uma ferramenta até pra você mesmo, sabe? Eu vejo, assim, pra mim, quanta coisa que eu flexibilizei na minha vida depois de eu ter filho. Porque eu não tive escolha. Mas pra mim era tão difícil flexibilizar antes, sabe? Agora, tá bom. Sabe, assim, então, pro meu crescimento até pessoal, foi muito importante isso, assim. Muito. Exato. Mas assim, dito tudo isso, gente, eu sou super a favor de ter filhos. Assim, vocês já perceberam. Mas, ao mesmo tempo, eu também super entendo as pessoas que não querem. Super. E não julgo de verdade. Não. Por isso que a gente tem essa conversa aqui. Porque, assim, eu acho que é uma decisão, muitas vezes, muito madura. Sim. Né, de você se conhecer e mesmo entender. A única coisa, que agora é momento polêmica, porque a gente gosta de polemizar nesse podcast, um pouquinho só, é a questão que apareceu... Gente, eu achei que ia aparecer mais, mas eu acho que é muita questão do público mesmo. Tá. Questão de, eu não quero ter filhos por causa do aquecimento global. Superpopulação. Porque vou colocar mais filhos nesse mundo do jeito que tá, pra acabar com o planeta, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa. Eu achei que ia aparecer mais, apareceu tipo 1 ou 2 vezes, porque eu acho que isso é um público um pouco mais jovem que pensa assim. Sim. E talvez não seja um público que me acompanha e que se identifica comigo, porque eu também não me identifico com esse pensamento. Só que daí, pra eu não me identificar, eu tenho que pesquisar o porquê. Então eu entrei nisso, eu vi vários vídeos de pessoas que pensam dessa forma e outros explicando e tal, e daí eu consegui fazer a minha tese aqui. Vai, fala. E quem não concordar, eu quero, de verdade, que a gente converse nos comentários pra vocês tentarem me convencer, porque eu não sei se eu vou ser convencida. Mas a questão, a gente sabe, eu não sou aquela que acha que o mundo não tá... o aquecimento global é uma mentira. Não, eu sei que tá acontecendo. Mas eu sou a pessoa que acredita que o mundo está melhorando, sim. Então, teve muitos argumentos que eu vi que eram assim, nossa, como que eu vou colocar uma criança nesse mundo por conta do aquecimento global, porque o mundo tá pior e tal. Gente, é isso que a Nora falou. 200, 100 anos atrás, você imagina as pessoas pensarem, como que eu vou colocar esse filho no mundo, que a taxa de mortalidade infantil
era altíssima. Então, assim, você tinha, por exemplo, 50% de chance do seu filho morrer. Então, assim, hoje não é nada. Você entendeu? Perto do que era antes. Como que eu vou colocar um filho no mundo se as pessoas pensarem assim... 200, 300, 1000 anos atrás, a população já estava extinta. Porque se todo mundo fosse pensar, nossa, como que eu vou colocar um filho no mundo sendo que tem 50% de chance dele não passar de 1 ano de idade? Não, e assim, eu posso morrer no parto. E ele vai ficar sem ninguém. E ele vai ficar sem ninguém. O pai pode morrer também, porque assim, a expectativa de vida era muito baixa e tinha 1000 doenças e tal. Então, assim, como que eu vou ter filho e esse filho vai ficar sozinho, por exemplo? Exato. Então, óbvio que tem essa questão do aquecimento global, que é verdade. Mas também, em muitos aspectos, o mundo tá melhor do que era antes. A expectativa hoje, gente, de vida cada vez aumenta mais. Então, assim, o mundo não tá... Se você vê só por esse lado do climático, ok. Mas, assim, no geral, o mundo tá muito melhor para as crianças do que jamais esteve. Com tantas vacinas, a chance de seu filho morrer de alguma doença era muito maior hoje em dia. Agora, os avanços tecnológicos são muito grandes. Sim. Então, assim, eu não consigo entender muito esse lado. E, assim, eu acho que por eu ser uma pessoa que acredita no bem das pessoas, no bem da humanidade... Você tem esperança. Eu tenho esperança. Eu acho que assim... Nessa próxima geração. Eu tenho, gente. Eu acho que assim... É pelo contrário. Por exemplo... E a gente percebe essa questão populacional. Eu pesquisei muito sobre isso. Se realmente você ter mais filhos... a população do mundo aumentar... O mundo vai acabar. Como que é isso? A verdade é que uma pequena parte da população mundial... Que... suja muito mais... Destrói muito mais o meio ambiente... Do que... o resto. Então, assim, nações desenvolvidas... É muito desigual essa questão. É desigual. Então, assim, não é que assim, você ter um filho... Não é um número bruto de pessoas que influencia. O que influencia é como essas pessoas vivem. Então, mas isso que eu tô falando. As atitudes Exato. Pessoais... Por exemplo, influenciam muito mais. Do que o número bruto. Do que o número, do que o número bruto. A quantidade de pessoas. Então, como essa pessoa vive, o que ela consome, o superconsumismo... é o que destrói o planeta. Não você ter um filho. Entendeu? Sim. Então, assim, se pesquisar dados, a gente vai deixar aqui, porque é uma questão complexa, assim, não dá pra eu super explicar que eu não sou, né? Não é. Mas só pra você entender, não é a pessoa em si que destrói o mundo, é como ela vive, é muito mais importante. Entendeu? Então, assim, eu tenho esperança de criar um filho que faça melhor, que faça diferente, que viva de maneira diferente. Não, e por que, por exemplo, a próxima geração não poderia mudar mesmo essa questão? Por que você não coloca esperança nisso? Sendo que, assim, as gerações que a gente vê tão diferentes dos pais... Que a gente pode ter essa esperança, gente, deles melhorarem mesmo essa questão. E você como pai, se você acredita nisso, você como pai, eu acho uma ferramenta tão grande, inclusive pra você ensinar isso ao seu filho. E, gente, a gente tem tanta tecnologia hoje em dia, uma sociedade que envelhece muito. Como a gente falou no começo do episódio, é uma sociedade que não tem tanta invenção, tanta tecnologia, inovação. Gente, vai saber se uma criança que vai nascer não vai ser aquela que vai inventar um combustível não fóssil. Sim. Que vai ser zero, sabe? Vai ser uma coisa moderna e que não vai acabar com o planeta. Que vai ser a salvação da humanidade. Eu acredito nisso, entendeu? Sim, totalmente. Gente, a gente inventou tanta coisa. Olha isso, o que a humanidade fez. A gente tá lá na Lua, sabe? Então, quem diz que daqui 100 anos um parente seu não pode inventar um combustível que não seja fóssil e que vai mudar toda essa estrutura do mundo e vai fazer o mundo melhor? Sim. Quem diz que não? Se a gente não tiver essa esperança... Gente, não tem por que viver, entendeu? Uhum. Então, assim, esse lado eu não concordo. Eu também não concordo. Desse pessimismo. Eu acho que é um pessimismo mesmo. E eu acho um pensamento triste esse, entendeu? Esse é o único motivo, assim, se a pessoa fala que é só isso, eu acho triste, daí sim eu tentaria mudar a cabeça dessa pessoa. Eu também. Mas a pessoa que não quer, porque não tem vontade, porque não se vê nesse papel, porque quer priorizar outras coisas, eu super entendo e, não tem que ter preconceito com esse tipo de pessoa, né, que pensa diferente. Eu fico um bode de pessoas que falam, ai, você não conheceu o amor de verdade e tal. Ah, não, gente, sério. Entendeu? Eu não tinha conhecido um amor tão grande quanto dos meus filhos mesmo. Mas
assim, eu sou uma pessoa, talvez pra outra pessoa é diferente. E ela vai conhecer o amor, e vai conhecer a felicidade e até o propósito dela de outras formas. Existem várias maneiras de viver a vida. E eu acho isso super, super válido, entendeu? Mas só essa questão, assim, desse pessimismo em relação ao mundo, uma espécie de niilismo mesmo. Eu acho muito, muito triste. Muito eu tento triste. mudar isso. Eu acredito no nosso futuro. Eu também acredito no nosso futuro. Eu acho que é até uma oportunidade de você ter uma criança pra você educar ela nesse sentido, né? Poxa, é uma esperança ali. Sim. Que você tá criando. Então, assim, a gente começar a enxergar também as crianças por esse lado. Sabe? Sim. E assim, a sociedade no geral... acolher mais as crianças. Eu vejo muitas pessoas falando: nossa, eu não gosto de crianças, e isso me irrita demais. Porque você pode não querer ter filhos, né? Isso é ok. Você pode não se identificar com crianças, não querer cuidar de uma criança. Isso é totalmente válido. Agora, eu acho que essa palavra que foi... Ninguém vai, assim, achar tão ruim você falar: ai, não gosto de criança. Agora, troca pra qualquer outra minoria, por exemplo. Até eu não gosto de idosos. Eu não gosto de uma minoria. Eu não gosto de tal. Gente, você ia ser cancelado na hora. Cancelado. Agora, por que você falar que você não gosta de crianças? É tão normal. É uma coisa, coisa normalizada e até... É meio normal, entendeu? Ai, não gosto de criança, eu prefiro cachorro. Não, você pode preferir cachorro. Agora, você não gostar... Eu acho pesado, porque se você trocar pra qualquer outro grupo, você vai ser, assim, cancelado, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa visão a respeito das crianças também, eu acho que poderia mudar. Eu não concordo com isso também. Também. Nossa, não, a gente falou muito, né? A gente tem outro episódio pra gravar. Então, eu acho que a gente até vai pular os quadros, mas sabe o que eu queria pedir pras pessoas? Pra elas postarem dicas de livros sobre esse assunto. Porque eu sei que tem vários livros legais, inclusive de escritores brasileiros, sabe? E eu tentei dar uma pesquisada ontem, mas assim, como eu não li, eu nunca li um livro assim, daí eu fico meio assim, de passar uma dica, né? Então, assim, quem já leu, eu acho que o nosso público, assim, né, como a gente recebia muitas perguntas isso é super legal. De repente, conselheira sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão ter dicas muito legais. E até nos comentários, mulheres que não querem ser mães, né? Comentar, falar, se sentir confortável, falar sobre a experiência, criar aí uma comunidade, porque eu acho que muitas mulheres que tomam essa decisão se sentem sozinhas também, né? Tipo, acho que tem essa questão da solidão também. Sentem sozinhas no sentido de não ser acolhidas pelo seu grupo, assim, várias suas amigas casaram, estão com filho e tal, e você e seu marido decidem não ter filhos, daí fica aquela coisa meio, né, meio solitária no sentido de as outras amigas suas meio que te escanteiam ou falam que você vai mudar de ideia, que eu acho isso muito chato. Nunca falaria isso pra ninguém. Não. Mas... Aliás, eu até tentaria, assim, eu fico curiosa mesmo. Por isso que eu perguntei, porque eu fico curiosa também. Fico curiosa. Então vocês podem contar aí pra gente, porque eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre isso, isso vai ser normalizado, talvez, e não cause esse desconforto, né, Sim, Nana? com certeza. A gente espera que a gente tenha ajudado aí, pelo menos um pouco, né? Sim. Mas, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, sabe? É uma conquista mesmo a gente falar sobre isso, né? Sim. É uma conquista. E vamos ser mais positivos em relação ao mundo, gente. Sim, e as crianças... E as crianças, elas são muito as crianças são o futuro mesmo. O futuro, sabe? A gente tem que enxergar dessa forma também. Mas eu também, eu concordo super com a Luli. Eu acho que, assim, você não quer ter filho. Olha, eu acho que cada um tem que fazer o que quer da vida, sabe? Jamais seria preconceito, assim. E eu acho uma coisa mesmo muito difícil. Mas a única coisa que eu falo se você não quer ter o terceiro filho por causa da cadeirinha do carro, pense melhor. Não é só por causa da cadeirinha. Mas, gente, assim, Eu sempre quis ter 2. Eu tô na média aqui, ó. Na média, crescimento da substituição geracional. 2.1, tá ótimo. Já tô na média, 2 filhos tá ótimo. Não, e daí só um disclaimer, porque daí as pessoas vão falar: pra vocês é fácil ter filho, porque vocês são privilegiados, tem um monte de ajuda e tal. Mas mesmo nessa, a gente tá falando assim, e não tocamos nisso, porque mesmo nessas pessoas privilegiadas, que têm rede de apoio, têm ajuda, mesmo elas não estão tendo mais filhos. Então é uma questão muito mais cultural. Sim. É por isso que a gente não tocou nesse assunto. Eu acredito 100% que pra nós que temos ajuda, que temos rede de apoio, que temos marido presente, família, babá, cozinheira, eu acho que assim, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas mesmo assim, essas pessoas não estão tendo mais filhos. Então essa é a questão, por isso que a gente não tocou tanto nesse assunto e falou mais do lado social mesmo. Porque nem essas pessoas
estão tendo muito mais filhos. E tem muitas pessoas que estão nessa bolha de privilégio que não querem ter filhos também. Então não é uma questão só, tipo, ai, nossa, se fosse uma Se questão... fosse assim, eu poderia ter ter 10 10 filhos, ou ai, só pessoas que não têm condições, que não querem ter filhos, pessoas que têm muitas condições, muitas delas optam por não terem filhos. Então é por isso que a gente não entrou muito nessa questão econômica a fundo, porque é determinante, é um fato sim, que contribui, mas não é 100% determinante. Eu acho que o que tá acontecendo no mundo é muito mais cultural. Com certeza. Né? Eu acho que é um pouco isso. Sim. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, né, Nana? Sim. Sigam a gente no De Repente Cringe. Pode. Pode. E beijos, até a próxima. Beijos, até.